Concurserianinho e concurserianinha do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 5 do Estatuto do Servidor, nossa aula 5, beleza? Lembrando que a gente tem nosso materialzinho aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? Eu falo em todas as aulas, então quem estiver acompanhando as aulas aí vai perceber que é um material de questões, né? Questões comentadas. Então, eu vou pedir encarecidamente, deixa eu ajeitar minha câmera aqui, eu vou pedir encarecidamente que você se sentir vontade de fazer esse investimento. Seria interessante treinar por questões, né? Você tem aí as aulas do Estatuto, que está aqui no canal, da Lei Orgânica e do Código de Ética, tá? Provavelmente a gente vai finalizar aí na 7ª aula, ou na 6ª aula aí, tanto da Lei Orgânica como do Estatuto. O Código de Ética é um pouco menor, então acho que na 3ª aula a gente já finaliza, beleza? Então vamos seguir aqui, vamos falar hoje do tempo de serviço, né? A gente vai dar uma ênfase aqui no tempo de serviço. E se você gostou, né, se você gostar dessa aula, deixe seu like, porque quando você dá o like, você dá engajamento para o vídeo. Quando você dá engajamento para o vídeo, ele começa a aparecer para mais pessoas. E quando ele começa a aparecer para mais pessoas, outras pessoas vão adquirir esse conhecimento também, né? Então outras pessoas vão ter esse conhecimento também. Então a ideia é fazer uma corrente do bem, é levar conhecimento para todo mundo. Deixe seu comentário aqui embaixo, né? Você fala a cidade de onde você está falando, para a gente saber até onde a nossa informação está chegando. Isso é importante também para a gente saber, né? Para a gente dar aqui, a gente fica empolgado, né? Em saber que a informação está chegando tão longe e que as pessoas estão dando um feedback positivo. Também, se você quiser comentar, né? De forma, quer dizer, dar um feedback negativo, fique à vontade também, não tem problema, tá? E se inscreve no canal. Por quê? Porque quando você se inscreve, você recebe as notificações sempre que a gente posta uma aula nova, tá? Então a gente vai começar falando do tempo de serviço. Essa aula não é a última, provavelmente não vai ser. A gente vai falar mais coisas. E vamos dar início, né? Deixa eu sair aqui, pelo amor de Deus, para não atrapalhar a leitura de vocês. Então a gente vai falar hoje do artigo 90, né? Artigo 90... ele vai falar aqui da apuração do tempo de serviço facear em dias. Então a contagem do tempo de serviço é feita em dias, então não é feita em anos, né? Então vamos supor, a pessoa começa a trabalhar 1º de janeiro de 2020 e termina 31 de dezembro de 2020. São 366 dias. Aqui está se referindo a um ano bissexto, né? Então ela trabalhou todos os dias nesse período. Então ela teria 366 dias de tempo de serviço. Aí ela foi 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, mais 365 dias. Aí ela seguiu, 1º de janeiro, a pessoa seguiu, né? 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, mais 365 dias. Então ela totalizou o quê? 1096 dias de tempo de serviço, tá? Então isso que quer dizer, né? Ao longo de sua carreira ali no serviço público, o servidor ele continuará a adicionar dias ao seu tempo de serviço, e esse período total de dias trabalhados será importante para determinar quando ele pode se aposentar, né? Qualificação para promoções, licenças e outros benefícios que dependem de tempo de serviço. Beleza? Então a apuração de tempo de serviço, deixa eu colocar meu marcador aqui, far-se-á em dias. Então o número de dias será convertido em anos, considerados estes como 365 dias. Então aqui o entendimento também é tranquilo, né? Ele afirma que o número de dias de tempo de serviço será convertido em anos, considerando que cada ano equivale a 365 dias. Então, em outras palavras, aqui ele está estabelecendo uma regra padrão para fazer essa conversão, presumindo que um ano é composto por 365 dias, independente de ser um ano comum ou bissexto. Então, em muitos sistemas de benefícios e regras de serviço público,
Os anos de serviço, eles são usados como o quê? Como uma unidade de medida, né? Uma unidade de medida padrão. Ele vai determinar ali coisas como elegibilidade para aposentadoria, né? Progressão na carreira, cálculo de benefícios previdenciários, né? E outros direitos e obrigações do servidor público, tá? Então, o tempo de serviço medido em dias, em anos, né? É comum aqui, ele vai estabelecer uma fórmula simples e comum para converter o tempo de serviço medido em dias em anos, para facilitar o cálculo, né? Para aplicar as regras relacionadas ao tempo de serviço dos servidores públicos de forma mais tranquila. Então, por exemplo, se um servidor público tiver trabalhado 1.460 dias, essa quantidade será convertida em quê? Em 4 anos, em vez de 1.460 dias divididos por 365, resulta em 4 anos, né? Então, a apuração do tempo é feita em dias, mas o número de dias será convertido em anos. Agora, não tem sentido nenhum, né? Se é feita a apuração em dias, por que vai converter os dias em anos? Então, era só converter os dias em anos direto. Não precisava apurar em dias para depois converter em anos. Já converte direto. Mas é isso aí. Então, operada a conversão, os dias restantes, até 182 dias, não serão computados, arredondando-se para 1 ano, quando excederem este número nos casos de cálculo para efeito de aposentadoria por invalidez. Então aqui esse parágrafo ele é muito simples, né? O que ele fala? Quando a conversão de dias em anos ela é realizada para calcular o tempo de serviço de um servidor, qualquer número de dias restantes até 182 dias não será computado, tá? No entanto, se o número de dias restantes exceder 182, eles serão arredondados para 1 ano e adicionados ao cálculo. 182 dias dá 6 meses, tá, galera? Então isso indica que o quê? Que um servidor público que está aposentado por invalidez, né, tiver, por exemplo, 150 dias de tempo de serviço após a conversão em anos, esses 150 dias não seria considerado no cálculo da aposentadoria, pois estão abaixo de quê? De 182. Por outro lado, se o servidor tiver 200 dias restantes, eles seriam arredondados para 1 ano e adicionado ao cálculo. Beleza? Show de bola. Então essa regra é aplicada especificamente para aposentadoria por invalidez. Aqui vai proporcionar um tratamento especial a servidores que precisam se aposentar devido à condição de saúde debilitada. Então aqui será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de quê? Então, você vai ficar afastado por um tempo, mas esse afastamento vai contar como se você estivesse trabalhando, tá? Então será contado como se você estivesse trabalhando o afastamento em virtude de quê? De férias a qualquer título. Então se você tiver de férias, essas férias aqui, que geralmente são 30 dias, é considerado como efetivo exercício, é considerado como a contagem, né? Independente ali do motivo pela qual as férias estão sendo concedidas, quando um servidor público tira férias, o período de afastamento é contado como tempo de serviço efetivo. Casamento, até 8 dias contados da realização do ato. Então, se você estiver se casando, esse momento especial, você vai ter 8 dias lá de lua de mel. Esses 8 dias é contado como efetivo exercício, né? Então, essa disposição ela reconhece que o casamento é um evento significativo na vida de uma pessoa. Então, esse afastamento é considerado como parte do seu tempo de serviço, o que pode ser relevante para determinar alguns benefícios, né, direitos relacionados ali ao tempo de serviço.
né, como licenças, aposentadoria, então vai ser contado como serviço, como se você estivesse trabalhando. Luto pelo falecimento do pai, cônjuge, filho, irmão, até 8 dias a contar do falecimento. Então você tem 8 dias para né, vivenciar o seu luto e conta a partir do dia do falecimento e conta também como efetivo exercício. Tá? Você pode solicitar um afastamento nesse motivo aqui. Licença por acidente de serviço ou doença profissional, na forma dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º deste artigo. Então, você também pode solicitar um afastamento, né, uma licença por acidente. Né, você pode solicitar esse afastamento por acidente. Então, vamos supor que você sofre um acidente enquanto está desempenhando suas funções lá, ou desenvolve uma doença profissional, né, relacionada ao seu trabalho. Então você pode receber uma licença para tratamento e para recuperação. Então essa licença é recuperada, né, é considerada efetivo exercício. O que significa que o tempo em que o servidor estiver afastado, devido ao acidente em serviço ou doença profissional, ainda será contabilizado como parte do seu tempo de serviço. A gente vai se aprofundar mais nisso aqui, porque a gente vai falar das licenças, né? Quando que pode pedir a licença. Faltas até o máximo 2 dias durante o mês, por motivo de doença ou nascimento do filho, no decorrer da primeira semana comprovado na forma regulamentar. Então aqui é muito simples, né? Motivo de doença: se um servidor público adoecer durante um mês e precisar faltar ao trabalho, ele pode fazê-lo por até 2 dias. Essas faltas devem ocorrer dentro da primeira semana da doença. O servidor também deve fornecer comprovação adequada da doença, conforme estabelecido nas regulamentações, para justificar a falta. E o nascimento do filho. Então você tem 2 dias no mês também quando seu filho nasce. Essas faltas também devem ocorrer dentro da primeira semana após o nascimento da criança. Então, da mesma forma, é importante fornecer a documentação necessária, de acordo com as regras estabelecidas para comprovar o motivo da falta. Beleza? Maravilha, show de bola. Licença funcionária gestante. Então, você tem aí, é contado como, né, efetivo exercício. A gente vai se aprofundar mais nessas informações de licenças, né? Então, você tirou a licença. Se eu não me engano, são 180 dias agora, a licença funcionária gestante, que equivale a 6 meses, né? 180, 182. Convocação para o serviço militar, inclusive de preparação de oficiais da reserva, né? Então você também tem aí, é contado como serviço, é contado como tempo de serviço. Então o servidor público ele é convocado para cumprir as obrigações militares. Então ele é afastado do trabalho regular para atender ao chamado do serviço militar. Então, durante esse período de convocação, o servidor é considerado em efetivo exercício, que significa que todo o tempo que ele está cumprindo lá suas obrigações militares é contabilizado como parte do seu tempo de serviço. Então, isso é importante para garantir que o servidor não perca os direitos e benefícios que normalmente receberia enquanto estivesse trabalhando, né, como salário, contagem de tempo de serviço, ali para fins de aposentadoria, né, para progressão na carreira, entre outros. Então aqui esse ponto aqui reconhece que o serviço militar é uma responsabilidade cívica, né, e legal que um servidor público deve ser obrigado a cumprir. Beleza? Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Quando o servidor público é convocado para realizar serviços ali obrigatórios por força da lei, ele é afastado do trabalho regular para cumprir essas obrigações. E durante esse período de serviço obrigatório, o servidor é considerado também em efetivo exercício. O que significa que o tempo que ele está cumprindo essas obrigações legais é contabilizado como parte do seu tempo de serviço. Então isso é importante para garantir que o servidor não perca os direitos e benefícios que normalmente receberia enquanto estivesse trabalhando.
Desempenho de função legislativa ou exercício de cargo de provimento em comissão da União, dos Estados e do município. Né? Então aqui é um ponto muito importante, né? Desempenho de função legislativa. Então isso significa que se um servidor público for nomeado ou designado para desempenhar a função legislativa, né, que quer dizer o quê? Ser membro de uma comissão parlamentar, por exemplo, ou exercer um cargo de confiança em alguma esfera de governo, né, pode ser União, Estado ou município, o período que ele estiver exercendo essas funções também será considerado como efetivo exercício para fins de tempo de serviço. Então, se um servidor público é designado para trabalhar em uma comissão parlamentar durante um determinado período, esse tempo ali que ele ficou lá vai ser contabilizado como tempo de serviço em seu registro. Aqui no 10, missão ou estudo quando o afastamento houver sido autorizado pelo prefeito. Então esse ponto ele se refere a situações em que um servidor público é autorizado pelo prefeito a ser afastado do trabalho para cumprir uma missão ou realizar um estudo. Por exemplo, se um servidor público é enviado para uma missão oficial em outra cidade ou país, ou se ele precisa se ausentar para participar de um programa de estudos ou treinamento relacionado ao seu trabalho, esse tempo de afastamento, quando autorizado pelo prefeito, é considerado efetivo exercício. Show? Maravilha. Para os efeitos desta lei, entende-se por acidente de trabalho o evento que cause dano físico, mental ao funcionário por efeito ou ocasião do serviço. Então é muito simples, né? Muito simples o parágrafo 1. Ele define o que é considerado um acidente de trabalho. Então ele diz que um acidente de trabalho é um evento que cause dano físico ou mental a um funcionário como resultado direto ou durante o serviço. Então, em outras palavras, um acidente de trabalho ocorre quando um funcionário sofre um dano à sua saúde, seja físico ou mental. Então, enquanto está desempenhando suas funções de trabalho ou em relação a elas, né, pode incluir ali o quê? Pode incluir lesões físicas causadas por um evento durante o trabalho, ou problemas de saúde mental relacionados ao ambiente de trabalho, cansaço físico, né, estresse, depressão. Então isso é acidente de trabalho. Tá? Já no parágrafo 2, equipara-se ao acidente de trabalho quando não provocada a agressão sofrida pelo funcionário no serviço ou razão dele. Então, se você tiver no seu trabalho e levar uma surra de alguém, é considerado equiparado ao acidente de trabalho. Quando você não provoca a agressão, né? Quando você está ali de boa e alguém vai lá e te agride. Então, equipara-se a acidente de trabalho. Então, se um funcionário é agredido enquanto está no local de trabalho, ou como resultado direto das suas funções, essa agressão será tratada como se fosse um acidente de trabalho para fins legais. Por doença profissional, para efeito desta lei, entende-se aquela que decorrer das condições do serviço ou de fatos nele ocorridos. Então, a doença profissional está ligada, né, a que decorrer das condições do serviço. Muito simples de entender, né? Uma doença profissional é aquela que resulta das condições de trabalho ou de fatos que ocorrem no ambiente de trabalho. Então, se um funcionário contrai uma doença devido às condições em que trabalha ou a eventos relacionados ao seu trabalho, essa doença é considerada uma doença profissional e pode estar sujeita a tratamento e benefícios legais relacionados a acidente de trabalho. Nos casos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o laudo resultante da inspeção médica deverá estabelecer rigorosamente a caracterização do acidente de trabalho e da doença profissional. Então, no laudo, né, aqui estabelece a importância de um laudo médico preciso nos casos de acidente de trabalho e doença profissional. Então, o laudo resultante de uma inspeção médica deve caracterizar, ele deve linkar, né? Ele deve colocar as informações de forma precisa, rigorosamente, né? Então ele deve caracterizar rigorosamente ali o acidente de trabalho
e a doença profissional. O objetivo que é garantir que o diagnóstico médico seja claro e preciso. Vai ajudar ali a determinar a causa da doença, né, a causa do dano físico ou mental do funcionário em relação ao trabalho. Em casos que seja exigido o afastamento do funcionário para o exercício de mandato de efetivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então esse parágrafo ele trata de situações em que um funcionário público é afastado para exercer um mandato efetivo, como cargo público em uma função legislativa, né? Então, estabelece que nesses casos o tempo de serviço do funcionário será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por mérito. Então, isso significa que o tempo de serviço durante o afastamento é contabilizado para benefícios e obrigações legais, mas não pode ser levado em consideração para fins de promoção por mérito. Então, em resumo, esse parágrafo ele vai fornecer definições e regras adicionais relacionadas a acidente de trabalho, doenças profissionais, situações específicas de afastamento do funcionário, né? E ele tem como objetivo assegurar direitos e garantias para funcionários em casos de lesões, doenças ou afastamentos relacionados ao serviço público. Show? Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será computado integralmente o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal. Então, para o efeito de aposentadoria, o tempo de serviço ele vai contar nas três esferas, né? Tanto estadual, como federal, como municipal. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade também, disponibilidade é quando o servidor ele fica em disponibilidade, né? De repente o cargo dele foi extinto, aí ele fica em disponibilidade. Caso a administração queira colocar ele, realocar ele num cargo equiparado, ele volta, mas ele fica em disponibilidade recebendo o salário normalmente, ele não é demitido. Então, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será computado integralmente o período de serviço ativo nas Forças Armadas em caso de guerra, computado em dobro. Então, aqui é muito simples o entendimento, né? Ele está se referindo ao tempo de serviço prestado nas Forças Armadas, seja em situações de tempo de paz ou em casos de guerra. Então, esse tempo é contabilizado em dobro, o que significa que cada ano do serviço militar conta como 2 anos para fins de aposentadoria. O tempo de serviço prestado sob qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. Então, qualquer forma de quê? De admissão. Então, esse item ele abrange o tempo de serviço prestado em qualquer forma de admissão no setor público, desde que o servidor tenha sido remunerado pelos cofres públicos. Então, isso inclui funcionários contratados, concursados, comissionados, entre outros, tá? Então, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço prestado em autarquia, empresa pública, tudo, né? Aqui é administração indireta, sociedade de economia mista e fundação instituída pelo poder público municipal. Então, aqui o tempo de serviço prestado em organizações públicas, né, da administração indireta, também é contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Ah, Thiago, mas o que é administração indireta e direta? Aí você teria que dar uma pesquisada, né, fazer aí uma leitura na parte de administração direta e indireta, tá? O tempo de licença para tratamento de saúde. Então, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de licença para tratamento de saúde será computado integralmente, tá? O tempo de serviço a que aludem os itens 3 e 4 deste artigo serão computados à vista de certidões passadas com base em folhas de pagamento. Então, o tempo de serviço sob qualquer forma de admissão e o tempo de serviço prestado na administração indireta, né? Então, aqui ele estabelece que o tempo de serviço mencionados no 3 e no 4 pode ser contado com base em certidões emitidas com base nas folhas de pagamento. Somente será admitida a contagem de tempo de serviço apurada através da justificação judicial
quando se verificar a inexistência nos registros de pessoal de elementos comprobatórios da frequência. Então, o tempo de serviço só pode ser contado através de uma justificação judicial quando não existem registros pessoais que comprovem a frequência do servidor. Então, aqui ele está falando que se não houver como comprovar a frequência do servidor, esse tempo de serviço só pode ser contado através de uma justificação judicial, através de um processo judicial. Beleza? Para efeitos de aposentadoria, serão contados em dobro as férias e as licenças especiais não gozadas pelos funcionários municipais, adquiridas até 31 de dezembro de 1976. Então, de acordo com esse parágrafo, as férias e as licenças especiais não gozadas, ou seja, a pessoa não tirou as férias e nem as licenças, adquiridas até 31 de dezembro de 1976, serão contadas em dobro para fins de aposentadoria. Isso significa que cada período de férias ou licença especial conta como o dobro do tempo para o cálculo de aposentadoria. Ao aposentar-se, o funcionário que houver completado mais da metade do triênio de efetivo exercício fará jus a 5% relativos à gratificação específica na fixação dos seus proventos. Então, esse parágrafo ele estabelece que um funcionário que se aposenta e que tenha completado mais da metade do triênio de efetivo exercício tem direito a 5% relativos à gratificação específicas na fixação dos seus proventos de aposentadoria. Isso implica um benefício adicional para funcionários que se aposentam após um período considerável de serviço. Beleza. Aqui no artigo 93 é vedada a acumulação do tempo de serviço prestado concorrente ou simultaneamente em 2 ou mais cargos ou funções da União, Estado, Distrito Federal, Território, Município, Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, fundações instituídas pelo Poder Público e instituições de caráter privado que hajam sido convertidas em estabelecimentos de serviço público. Muito simples, a proibição de acumulação de tempo de serviço significa que um servidor público ele não pode contar o mesmo período de serviço em mais de um cargo ou função ao mesmo tempo. Então, essa regra visa garantir a transparência, vai garantir ali a integridade, a legalidade da contagem do tempo de serviço e nos cálculos relacionados à aposentadoria e a outros benefícios. Então, os cargos ou funções mencionadas incluem aquelas em diversas esferas governamentais, tanto na administração direta como na indireta. Então, ela abrange tudo: a União, Estado, Distrito, Território, Município, Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, fundações instituídas pelo Poder Público e assim vai. Beleza? Então, é vedado a acumulação de tempo de serviço. Show de bola. Artigo 94. O funcionário público municipal que houver completado 5 anos, o quinquênio, de efetivo exercício, terão computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço prestado em atividade particular e sobre a regência das leis trabalhistas e previdenciárias. Muito simples também o artigo 94. Aqui ele trata da possibilidade de contar para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço prestado em atividades particulares, regidas ali pelas leis trabalhistas e previdenciárias. Ou seja, um funcionário público municipal que tenha completado pelo menos 5 anos de efetivo exercício pode incluir na contagem do seu tempo de serviço o período em que trabalhou no setor privado. Beleza? Para fins de contagem de tempo de aposentadoria. Beleza? Parágrafo 1. A faculdade estabelecida no presente artigo deverá ser comprovada mediante requerimento do funcionário, obedecendo os seguintes critérios. Então, o funcionário deve prestar requerimento e pode utilizar os seguintes métodos de comprovação. A anotação da carteira profissional, que reportar as atividades privadas. Então, se ele quiser provar, se ele quiser comprovar mediante requerimento dele mesmo, ele tem que apresentar as anotações da carteira profissional, que reporta a atividade privada. Indícios documentais relacionados com o tempo de serviço particular. Então, para fazer essa contagem aqui, ele tem que
apresentar esses critérios. Justificação judicial ou decisão trabalhista afirmativa. Né? Então ele tem que apresentar todos esses documentos aqui para ser comprovado, né? Para ele comprovar e fazer o requerimento, né? da aposentadoria. Né? Para ele fazer o requerimento ali da contagem, né? do trabalho na parte privada. Então são vedadas, são o quê? São proibidas declarações pessoais ou empresariais posteriores e a prova testemunhal exclusiva perante a administração pública municipal. Então o parágrafo 2 ele proíbe declarações pessoais ou empresariais posteriores e a prova testemunhal exclusiva perante a administração pública, como forma ali de comprovar o tempo de serviço particular. Então isso significa que a comprovação deve ser baseada em documentos ou decisões judiciais e não em declarações informais. Devidamente comprovado, o tempo de serviço privado será o que? Anotado na ficha funcional, né, do requerente para os efeitos tratados neste artigo, a valer quando lhe convier, executando-se as aposentadorias estatutárias da compulsória ou invalidez. Então aqui o parágrafo 3 estabelece que o tempo de serviço privado devidamente comprovado será registrado ali na ficha funcional do requerente para fins, né, tratados no artigo, mas não poderá ser utilizado para aposentadorias estatutárias, compulsórias ou por invalidez. Compulsórias é as obrigatórias, né? Beleza, show de bola. 95. O tempo de serviço público municipal, mediante certidão, será contado ao segurado do INPS, de acordo com as normas que forem estabelecidas em convênio entre os órgãos pertinentes. Né? Então, aqui ele aborda o cômputo do tempo de serviço público para funcionários municipais em relação ao Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS. Né? Que agora mudou, né? Não é mais INPS. É INSS. Né? Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu acho que é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem muito tempo que eu estudei isso. O INSS é o Instituto Nacional de Segurança Social. Né? Ele é a junção da Administração Financeira da Previdência, que é a IAPAS, né? E Assistência Social. Né? A Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, que é a IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS. Então a junção desses dois se tornou o INSS. Provavelmente esse estatuto ele é bem antigo. Né? Então a aposentadoria por tempo de serviço com o aproveitamento da contagem recíproca será concedida ao funcionário público municipal ou ao segurado do INSS que contar 35 anos de efetivo exercício ou servidos, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal e leis adjacentes, além da redução para 30 anos de serviço se mulher e 25 se ex-combatente. Então, tranquilo, né? Esse artigo 95 aqui, o parágrafo 1, ele está dizendo aqui, né, que esse parágrafo ele estabelece, né, que a aposentadoria por tempo de serviço com contagem recíproca será concedida a funcionários públicos municipais segurados pelo INSS, né, que tenham 35 anos de efetivo exercício ou serviços. Então há uma ressalva de casos expressamente previstos na Constituição, né, bem como a possibilidade de redução para 30 anos de serviço no caso de mulher e 25 anos para ex-combatente. Beleza? Show de bola. Então, além disso, o parágrafo ele define que se a soma dos tempos de serviço ultrapassar os limites previstos, o excesso não será, né, considerado para nenhum efeito. Show? Show de bola.
Ele fala aqui, ó, se a soma do tempo de serviço ultrapassar os limites previstos neste parágrafo, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Aqui no parágrafo 2, as aposentadorias resultantes da contagem recíproca de tempo de serviço aqui previstas serão concedidas e pagas pela entidade a que pertencer e a qual for requerida pelo interessado, calculando-se o valor na forma da legislação concernente. Então, esse parágrafo ele estabelece que as aposentadorias resultantes da contagem recíproca de tempo de serviço não serão concedidas e pagas pela entidade a que o funcionário pertence e a qual for requerida pelo interessado. O valor da aposentadoria será calculado de acordo com a legislação aplicável, né? Então é isso que quer dizer esse parágrafo 2. Beleza? Show de bola. Maravilha. Aqui na próxima aula a gente vai falar provavelmente da estabilidade, a gente vai falar das licenças, né? Então a gente vai dar mais algumas aulinhas aí para vocês, tá? Lembrando que se você gostou do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E aquele abraço e tchau!